Ora viva, muito boa noite, caro telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Já está no ar a edição única da semana de quarta-feira do FTV Debate, que traz nesta mesa temas que marcam a atualidade nacional. E hoje não vai ser diferente, como temos dito, nós trazemos um tema que com certeza o caro telespectador já ouviu falar, tem circulado não apenas nas redes sociais, como também no nosso próprio órgão de comunicação social, que é a tomada de posse dos novos membros do Conselho de Estado. É o primeiro tema a ser discutido. Se quiser saber quais são os outros três, caso o tempo nos ajude, continue ligado à FTV. Caro telespectador e internauta, que comece a discussão. Começamos mesmo por cumprimentar Alves Molongo, que está connosco nesta mesa e vai poder responder a primeira pergunta em relação a este tema. Pretende-se saber, logo de partida, qual é o significado que, na verdade, esta tomada de posse pode ter no cenário político atual? Muito boa noite, Alves Molongo, mas também não deixe de apresentar os seus pontos prévios para esta noite. Boa noite a si, Belice, aos meus colegas do painel, nomeadamente o deputado Muxang, o Dr. Marcelino Pangai e também o Dr. Orlando José. A saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou onde estiver, que lhe possibilita acompanhar esta informação. Bem, em jeito de ponto prévio, é um assunto ultrapassado do ponto de vista da atualidade, mas eu gostava de resgatar, que é a questão da assinatura do acordo SOFA com o Ruanda, entre o governo moçambicano, o Estado moçambicano e o Ruanda. É verdade que, do ponto de vista do direito internacional, há ali, de facto, uma previsão em termos de atuação e de prazos e tudo mais. E há, de facto, uma discussão na praça em termos de querer buscar a verdade sobre os tais prazos e o modus operandi deste grupo no Teatro Operacional Norte. Mas é preciso que percebamos a fundo que algumas informações, quando ainda estão em sede de discussão, ainda estão a ser amadurecidas, podem elas ser de caráter sigiloso, porque não podem ser partilhadas ainda com os demais. Esta proposta ainda, eu creio que este acordo ainda pode ser ratificado por parte da Assembleia da República, havendo espaço ou julgando o Presidente e sua equipe que, de facto, já deve ser encaminhado para a Assembleia da República. Ou seja, a lei não abre espaço para que seja antes ou depois, mas ela abre um espaço para que, de facto, seja encaminhado para uma ratificação por parte da própria Assembleia da República. O outro, porém, é que muitas das vezes questões militares ou de segurança são discutidas por equipes técnicas, ou seja, uma equipe técnica maioritariamente formada ela por técnicos militares de patentes superiores, que vão lá e juntam-se com outros oficiais superiores do Ruanda e discutem essas matérias, e ao Presidente cabe somente a decisão de apertar a mão do Presidente do Ruanda em jeito de firmar o acordo e de facto fazer avançar este documento, porque aqueles que compreendem mais sobre segurança assim o orientam e assim advogam. Então eu trago isto porque isto está canonicamente ligado a estas tomadas de posse que nós vimos no domingo, que é de facto uma continuidade de um projeto institucional do Estado moçambicano. Ou seja, quando digo projeto institucional, é que demonstra que Moçambique é um Estado de Direito. Quando nós olhamos para as figuras que estão lá, as figuras que estão lá, algumas são de lei, a sua nomeação, ou o seu assumir a estas posições de membro do Conselho do Estado. O caso do segundo mais votado nas últimas eleições, que é o Venâncio Mondlane. Depois temos a Presidente da Assembleia da República, a Primeira-Ministra, o Ministro para Assuntos da Casa Militar. Então, este é um grupo que, de facto, por lei, já pode ocupar estas posições. Mas depois tivemos lá algo novo que não pareceu-me muito questões de arranjo institucional, que é a questão, de facto, de termos líderes
de partidos políticos, não diria líderes da oposição, mas líderes de partidos políticos, como é o caso do Ossuf Momad, que pertence à RENAM. Tivemos lá o Luther Simango, que representa o MDM, tivemos o Forquilha, que representa o Podemos. Acho que não vi assim a fundo, não vi os nomes todos, mas depois vi a Graça Machel, vi o General Spande, vi várias outras figuras. Então, isto não é, per si, uma questão de demonstração de fraqueza do próprio Estado, como eu ouvi alguns analistas. Eu creio que este é um momento muito importante, porque teremos lá uma estrutura montada na qual o presidente poderá, de facto, ir consultar. Se nós formos a fundo, tivemos lá também representantes religiosos. Esses representantes religiosos também têm alguma coisa para poder tecer a nível do nosso Estado, ou seja, eles têm um conhecimento, têm uma memória institucional para questões religiosas. São eles que é a reserva moral e podem partilhar alguma coisa com o chefe do Estado. A nível da segurança, eu creio que temos lá pessoas com capacidade e qualidade para poder orientar o chefe do Estado. E temos vários outros. É verdade que olha-se muito questões físicas, questões morais de algumas pessoas que estão lá, mas no final de tudo temos uma equipe e há uma expectativa de que esta equipe funcione. Agora, a não funcionar será de facto uma infelicidade para o nosso Estado, porque é um órgão muito importante de recordar que para se declarar, por exemplo, um estado de sítio, deve ser com essa equipe discutida esse assunto. Para, por exemplo, no caso de absorver uma Assembleia da República, é preciso que seja discutida a matéria com estes membros do Conselho do Estado. Só que o nosso maior ganho nisso tudo, neste debate, é que temos o deputado Mushanga, já foi membro do Conselho do Estado, então tem uma experiência, tem algo por partilhar e vai enriquecer hoje o nosso debate. Esta é uma matéria que eu, de facto, quando vi, fiquei muito feliz porque nós temos a ele aqui para poder esclarecer. E isso mostra que há um respeito pelas normas. E este respeito pelas normas é muitíssimo importante, porque quando nós obedecemos às normas, mostramos que estamos perante um respeito a princípios fundamentais da funcionalidade democrática. E isto, de fato, no final do dia, revela uma abertura e uma vontade em querer trabalhar com todos os estratos sociais que estão lá, de facto, representadas a nível nacional, mas também demonstra que o Presidente da República, aos poucos, vai completando aquilo que a sua equipe. É verdade que o meu amigo, o deputado Mushanga, está à espera da nomeação do Inspetor-Geral do Estado, que seria muito importante, mas eu creio que aos poucos vamos construindo este governo que vai, de facto, trazer algumas soluções, como espera o povo moçambicano. Muito bem, muitíssimo obrigado. Acho que passamos então para o deputado Mushanga, aproveitando a deixa que o caríssimo Lungo deixou. O caríssimo Lungo, deputado Mushanga, muito boa noite, afirmou que esta é uma estrutura que o Presidente da República poderá consultar, visto que tem capacidades suficientes para auxiliá-lo na tomada de decisões. Mas até que ponto é que o Conselho de Estado exerce, de fato, influência real nas grandes decisões nacionais? Muito boa noite, os seus pontos prévios. Muito obrigado. Boa noite a si, boa noite aos colegas do painel, boa noite ao povo moçambicano, aos internautas e a todos aqueles que nos assistem. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, a família Mondlane, da tia Amélia, Matsinha Mondlane, que faleceu ontem, a família Mushanga, ali da Polana Caniço, pelo falecimento do jovem, a família do antigo deputado, o professor Bila, também que partiu deste mundo antes de ontem. E faço votos para que Deus acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. Tenho duas questões prévias. A primeira questão prévia é das covas na região metropolitana de Maputo. Estamos a assistir cova ali, cova acolá, por causa da exploração de saibro. Eu acho que é chegado o momento de abandonar-se a teoria de abrir covas, nomeadamente a cova de Guava tem que fechar, a cova de Buquiço, que está a matar até crianças, tem que fechar, a cova de Siduava, que devido à população é Coca-Cola, também tem que fechar.
eu acho que é preciso encontrar outros sítios para tirar os NERPs e para tirar os solos que precisamos para a construção, porque estamos a criar situação de erosão na cidade. Está-se a destruir casas de outras pessoas e está-se a pôr em causa infraestruturas importantes, como é o caso de estrada e vida das próprias crianças, conforme se viu. Em Boquiço já morreram cerca de 4 ou 2 crianças por causa daquelas escovas que andam a ser feitas de qualquer maneira. Lamento que a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria Provincial e Distrital da Matola e de Maracuene não estejam a dizer nada por causa dessas escovas, sabendo que põe em causa a conservação dos solos, põe em causa o meio ambiente. Fiquei mais preocupado ainda porque vi o Procurador-Geral ligado à área em Cabo Delgado. Se calhar porque em Cabo Delgado ele vai receber ajudas de custa, então aqui sair de Maputo, do seu palácio para Guava, ir para Boquiço, ir para Sidoava, não vai lhe dar nada. Preferiu ir a Cabo Delgado do que ver as coisas estão aqui próximo. Então, esta maneira de agir e de fazer, não concordo muito com ela. A outra questão que eu tenho é o dinheiro que está-se a cobrar no centro de recrutamento para dar declaração de recenseamento militar aos jovens. Os jovens estão a reclamar. Agora, o centro de recrutamento fez muito dinheiro. São 500, 400 meticais acompanhados de dinheiro de flexibilização, que esse chega a 2, 3, 4, 5, depende da velocidade que cada um tem. Então, estas práticas, eu penso que podem ser melhoradas. Tem de se limitar o número de concorrentes. Primeiro, as pessoas devem concorrer sem declarações. Aqueles que forem apurados são mandatados a irem procurar declarações. Assim poderemos controlar o que é que estamos a fazer. Porque o que está-se a fazer agora, sinceramente, precisamos de mais ou menos de 4.000 polícias. Mas o número de pessoas que foram se apresentar, acredito que chega a 20.000. Está-se a roubar. O Estado tem que dizer alguma coisa sobre estas práticas. E depois, a tal declaração, a pessoa recebe para efeitos de recrutamento da polícia. Já não funciona para efeitos de recrutamento na educação. Já não funciona para efeitos de recrutamento na agricultura. Já não serve para efeitos de recrutamento em outro sítio. Então, estou a ver que aqui o Estado encontrou uma maneira de roubar os pobres. Se o recenseamento é gratuito, eu acho que as declarações também deviam ser gratuitas. Em relação à questão que me coloca, primeiro queria comentar um pouco o que o Dr. Mulungu estava a dizer. Olha, na Assembleia da República há uma comissão para questões da defesa e ordem pública. Esta comissão é o guardião, é quem dá o parecer sobre questões militares. Os deputados afetos a essa comissão sabem que tipo de perguntas devem fazer, que devem ser respondidas em público, que tipo de perguntas devem ser feitas em lugar fechado e que tipo de perguntas que não se pode fazer aos militares. Ninguém pode ir a uma unidade militar perguntar qual é o efetivo de uma unidade militar, qual é o efetivo de uma esquadra. Mas saber se há comida para as pessoas que trabalham na esquadra, isso penso que não é crime nenhum, é razoável. Saber se os militares matabicho almoçam ou jantam, isso penso que é uma questão muito razoável. Se o fardamento está aprumado, está limpo, tem sabão, há um sítio onde caretam água potável, isso acho que é coisa muito normal isso, que qualquer um tem de ter conhecimento. Então não podemos fugir aqui por causa de segredos militares. Segredo militar não é isso. Segredo militar são questões operacionais, são questões ligadas a efetivos, o tipo de armamento que usam e outras coisas técnicas ou táticas que lá dentro são usadas. Agora, se me pergunta se estou satisfeito com o Conselho do Estado agora formado, direi-te que não. Por quê? Porque era preciso começasse-se efetivamente a criar novos jovens. Por isso, os indicados pelo Partido Frelimo, na sua maioria, são velhos. Eu acho que já era tempo, efetivamente, do Papá Expande descansar
mais umas 2 outras pessoas ali, que agora não estou a ver, mas podia, por exemplo, com a saída do SPAND, manter-se o NEIA, para a NEIA dar uma nova dinâmica, tendo em conta que ele é mais novo que o SPAND, do que arrastar uma pessoa daquela idade para trabalhos daquela natureza e depois criar-se situações que não são muito boas. De princípio, o Conselho de Estado é constituído por pessoas indicadas pelos partidos com assento parlamentar, de acordo com a proporção. E quando chegamos aqui, constata-se facilmente que não se seguiu a proporção. Porque se seguindo a proporção, o MDM não teria indicado ninguém. Mas também poderia ser usado como forma de reclamar exclusão. Porque não se pode dizer que quem tem 40 deputados tem um assento, quem tem 28 deputados tem um assento e quem tem 8 deputados também tem um assento. Há um princípio aqui que não foi respeitado. Mas pode ter-se violado esse princípio em nome da inclusão. Pode-se aceitar, mas é preciso assumir que, de acordo com aquilo que a nossa lei diz, houve violação. Houve violação no sentido positivo. Por quê? Porque estamos a discutir muito a inclusão. Depois temos as pessoas indicadas pelo chefe do Estado. Depende do próprio chefe do Estado ver quem são as pessoas que acham que podem ajudar. Em relação às matérias que são discutidas pelo Conselho do Estado, forçosamente, constitucionalmente, é a declaração do estado de emergência ou de sítio, a declaração do estado de guerra e a convocação de eleições gerais. Então, sempre que o presidente quiser se pronunciar sobre estas 3 matérias, tem de convocar o Conselho do Estado. É forçoso. Se ele não fizer isso, está a violar. Eis a razão pela qual o presidente Nunes teve problemas com outro Conselho do Estado, porque ele foi convidar ruandeses para lhe ajudar a fazer guerra, sem ter declarado guerra. E nós assistimos situações de estado de sítio em algumas zonas de Cabo Delgado, sem que tenha se declarado o estado de sítio na República de Moçambique. Eu acho que o que está a acontecer em Cabo Delgado não é menos perigoso do que estava a acontecer com a Covid. Se durante a Covid, porque queria se decretar o estado de emergência ou de sítio, foi convocado o Conselho do Estado e a Assembleia foi chamada a ter que intervir, não seria mal que o Conselho do Estado fosse envolvido nas soluções para a guerra de Cabo Delgado e a própria Assembleia da República para a solução militar estrangeira que nós fomos trazer para a República de Moçambique, porque aqueles são compromissos. E este país não é da Frelimo, não é do Chapo. Os ruandeses não vieram aqui para vir fazer biscate para algumas famílias, vieram aqui para trabalhar para o povo moçambicano. Então é preciso que todos nós possamos assumir isso e levar isso e ser motivo de valorização dos ruandeses. Se os ruandeses serão os preferíveis ou não, neste preciso momento, já não há espaço para discutir isso. Porque os sul-africanos que disputavam espaço com os ruandeses, esses já foram. Então vale a pena manter os ruandeses que nos ajudam, do que os sul-africanos que não nos ajudam, mas que não querem os ruandeses muito próximos de nós, porque entre eles e ruandeses tiveram problemas por causa de Congo-Zaire. Quando a minha casa está a arder e a casa do vizinho está a arder, a prioridade é apagar o fogo na minha própria casa, usando os meios possíveis que eu possa ter. Tendo-se da Ruanda, o país que se demonstrou disponível a ajudar Moçambique, naquele tempo, quando a CMM ainda estava a se preparar, acho que é lícito que nós estejamos aqui de mãos dadas com os ruandeses, contudo, nós precisamos de capacitar os moçambicanos. Agora, o que eu não estou a perceber é porque que os moçambicanos são capacitados por europeus quando os melhores no teatro operacional são ruandeses. Se calhar fosse bom nós começarmos a pensar agora
encontrar alguns instrutores ruandeses para instruir a nossa tropa do que esta coisa de a nossa tropa ser instruída por portugueses quando o teatro operacional é dominado por ruandeses. Eu acho que é preciso trazer aqui uma ligação teoria-prática. Está-me a parecer que a prática ruandesa traz mais resultados tangíveis do que a prática europeia. Portanto, acho que estamos a caminhar, não consolidamos, mas precisamos de trabalhar mais. Precisamos de melhorar a logística das nossas Forças Armadas. Não podemos ficar com viaturas militares paradas porque acabou o combustível. Não podemos ficar com aquela situação que aconteceu em Macomia. Ter que ser o povo a fazer barulho para o Estado determinar que sim, agora sim, porque já foram extorquidos muita gente. Já podemos colocar coluna, até porque estas questões de defesa e segurança não são tuteladas pelo governador. Admirou-me ver o governador ordenar que a coluna ia começar. Porque estas questões são de soberania. E há limitações. A governação descentralizada provincial tem limitações. Não pode se envolver com as Forças Armadas, nem com as Forças de Defesa e Segurança, nem com os registros notariados, nem com as cadeias. Lamentei ver o governador a ser ele anunciar que agora as colunas vão recomeçar. A questão é, senhor ministro da Defesa, tem representante naquela zona? O que o seu representante estava a ver? Senhor diretor-geral do CIS, tem representante lá naquela zona? O que o seu representante estava a ver? Senhor comandante-geral da polícia, tem representante naquela zona? O que o seu representante estava a ver? E por que não proporcionaram coluna para o povo moçambicano poder se sentir seguro em tempo útil? Muitíssimo obrigado, caríssimo Lungo. Daqui a mais um pouco volto para si. Professor Pangaia, muito boa noite. Foram empossados 16 membros daqueles 20 que se esperam, mas o que se pretende saber agora talvez seja quais são as expectativas concretas que o povo moçambicano pode ter destes novos membros. Muito boa noite e os seus pontos prévios. O povo moçambicano deve estar de luto pelo fato da oposição ter casado com o poder atual. Estava-se a pensar que a oposição ela estaria em condições de poder contrapor aquilo que é a ideologia governamental, mas neste momento a nossa oposição decidiu ir celebrar aquele matrimónio no Palácio da República e cujo padrinho Daniel Francisco Chapo. Mas antes de responder isso, eu colocaria os seguintes pontos prévios. Inocêncio Impissa, ministro da Administração Estatal e Função Pública, respeite funcionários públicos. Muitos funcionários só receberam seu salário a partir de ontem e alguns ainda hoje estão a receber. Inocêncio Impissa não apareceu para poder justificar, dizer o porquê desse atraso de um salário de um mês e ser recebido no outro mês. Tem que haver respeito, não faz sentido. Mesmo nós que temos secretárias domésticas em casa, que tivemos esse atraso, tivemos que sentar com as secretárias. Olha, estamos nesse problema, ainda não entrou o salário. Estamos a pedir para que tenha um pouco de calma e iremos pagar. Mas Impissa, que é o responsável pela função pública, não se ousou de poder vir junto dos funcionários, na imprensa, explicar o porquê do atraso do salário. Nos próximos momentos, faça isso. É um princípio simples de respeito para com aqueles que são colaboradores. Não se pode manter em silêncio. Isso é falta de respeito, Inocêncio Impissa. Em relação a dia estava a decorrer aqui a situação, aliás, até agora, as negociações da HCB, aliás, o governo moçambicano e a Mosal, em face do fornecimento de energia. Há um sinal aqui que temos que tentar, o governo deve se explicar. O governo, a HCB, neste momento, vende a energia à Eskom, da África do Sul, na quantidade de 1.150 megawatts. Por sua vez, a Eskom vende a Mosal
950 megawatts. A pergunta é, quanto é que a HCB está a cobrar a Eskom? E o valor que cobra a Eskom não seria esse que nem passaria pela negociação de poder cobrar a Mosal? Provavelmente o debate que está a ocorrer aqui pode ter a ver com a HCB estar a cobrar menos a Eskom e hoje estar a querer estabelecer uma tarifa superior àquela que a mesma HCB vende a Eskom África do Sul para poder vender a Eskom. Então, era preciso que se revesse esse cenário. Eu não consigo perceber o porquê da Mosal estar a negar a tarifa atual proposta pelo governo moçambicano para poder vender a Mosal. Tendo em conta que não há barulho com a Eskom, a mesma HCB que está a vender a tal Eskom. Então, o governo tem que aparecer para nos explicar, neste momento, qual é o valor que a HCB está a cobrar a Eskom. Porque muitas das vezes já vinha esse debate. Por que razão em que a energia na África do Sul é barata em relação à energia consumida no nosso país? Já houve esse tipo de debate que até agora ainda não temos explicação para tal. Então precisamos de perceber exatamente aqui o que está aqui no meio. Porque não vejo se a HCB praticar o mesmo valor que está a cobrar a Eskom, não vejo a razão pela qual que a Mosal possa rejeitar a mesma tarifa. Então é preciso que nós tenhamos entendimento sobre essa questão. Temos aqui o segundo ponto prévio, em relação aos pontos pendentes que nós temos vindo aqui a colocar e temos sido a acordo. Muitas das vezes há problemas de começar a abordar um assunto e depois de algum momento abafa-se e ninguém mais fala dele. Em que pé está a situação da fábrica de Chivotsongo? Continua? Qual vai a decisão final? O que está sendo feito? As bebidas Chivotsongo já foram retiradas, segundo aquilo que estava a se referir. Então tem que haver uma explicação sobre isso. O que está sendo feito neste momento em relação à estátua de Eduardo Ndlane, na Avenida Eduardo Ndlane? O Ministério da Educação disse que tinha nomeado uma equipe para poder averiguar. Houve muito barulho durante algum tempo e agora está tudo calmo. Ninguém mais vem explicar isso. Os nossos filhos devem considerar que aquela estátua aí representa efetivamente Eduardo Ndlane ou estão a poder enganá-los. É preciso que o Ministério da Educação venha explicar. Não pode pensar que esse assunto morreu, porque estamos a falar de um herói nacional, de um indivíduo que os nossos filhos, os nossos netos, quando hão de ir ver, não vejam uma história distorcida. Também temos o assunto da poluição na cidade de Moatize. Já tem sido falado e fala-se do caso de entrar no Tribunal Administrativo, dentre várias coisas. Em que pé está essa situação da poluição em Moatize? Que o governo está a aceitar o genocídio que está cometendo. Inclusivamente, há semanas atrás, saiu aí um relatório de tantas pessoas que estão a morrer por doenças pulmonares. E neste momento o governo está em silêncio, não diz nada sobre isso. O último assunto pendente é o autocarro que a população da localidade de Kateme, em Moatize, negociou com a Vale Moçambique na sua saída para que pudesse servir de transporte para aquela população. A Vale Moçambique aceitou o pedido, comprou o autocarro, fez a entrega do representante do distrito, que é o governo distrital. No entanto, o governo distrital não entregou esse autocarro à população de Kateme. Esse autocarro é visto a circular para outros fins. Não foi o governo distrital que negociou autocarro. Foi a própria população que negociou com a Vale Moçambique. E a Vale Moçambique deu o autocarro. E o governo foi usurpar. Exortamos ao administrador de Moatize para devolver o autocarro. Aliás, agora já não pode devolver aquele autocarro. Tem que comprar um novo.
desde 2022 até agora que o autocarro está sendo usado, não é aquele autocarro que tem que ser entregue à população de Catene. Esse autocarro que fique com o administrador e compre novo igual e entregue à população. Não fica bem andar a poder roubar para a população. A minha consternação em relação ao Conselho de Estado. O Conselho de Estado não tem papel algum. Qual é o instrumento que vai obrigar ao chefe do Estado a cumprir ou a seguir aquilo que é o Conselho, que o tal Conselho de Estado vai dar ao Daniel Chapo? Olha, aquilo é uma falácia. O conselho ao presidente da República, ele já é feito pela própria sociedade dia após dia. A população já vem dizendo, já vem pedindo que estamos morrendo de fome, queremos comida. O presidente da República alguma vez deu ouvido a isto? Se desse ouvido, teríamos uma agricultura capaz de poder garantir a segurança alimentar no país. Todos os dias, a população tem estado a falar das crianças que estão sentadas no chão. Que medidas que estão sendo tomadas? Então, o conselho não falta. Não há ausência de conselho, não há ausência de clamor por parte da própria população, do próprio povo, mas que o povo não é ouvido. Agora vai ouvir aquele grupo de pessoas, para ele poder ouvir agora, temos que, a nossa esperança tem que ficar naquele grupo de pessoas que agora o presidente vai há de ouvir, há de ser aconselhado e poder coisas, mas não é capaz de poder ouvir o clamor do povo. Qual é o instrumento que vai obrigar a ele? Há pouco tempo a população procurou obrigar a esse governo mesmo para que cumpra com as suas promessas através das manifestações. A resposta foi de matar mais de 500 pessoas. Então, o que nós esperamos da oposição a ir sentar naquele lugar? E depois, a oposição foi dada recado que aqui onde vocês estão não é para fazer discursos de ódio aqui. Aqui vocês onde estão é para vocês promoverem a paz, é para vocês promoverem a união. Foram dados recados. Ele deve se comportar dentro desse perímetro. Não pode mais. Agora, o conceito de discurso de ódio, qual é? Para Daniel Francisco Chapo, o conceito de discurso de ódio pode ser aquele de reivindicar o bem-estar da população. Então, esses aqui que aceitaram ir fazer casamento com aquele ali, então, a partir de agora, já não podem dizer à população que não, vocês estão a sofrer. Temos que reivindicar para cá já isso, porque isso já é conotado como um discurso de ódio. A semelhança das manifestações que existiram foram conotadas como terrorismo que estava a acontecer. Então, o que nós esperamos neste momento, em face desse cenário que está a acontecer, tendo em conta que todos aqueles que juntavam a população para poder exigir algo de direito e neste momento foram se casar naquele lugar. Eu, sinceramente, tenho muita consternação. O Moçambique tem experiência do que aconteceu no Zimbábue. Isso que está a acontecer aqui é cópia daquilo que aconteceu no Zimbábue. Chivangirai foi puxado para o governo. E a oposição morreu no Zimbábue. Já não houve mais. Quando ele entra no governo, quando ele entra nesse historial, nunca mais tivemos oposição no Zimbábue. Essa é uma cópia. Nós não aprendemos situações desta natureza. É verdade que isso vai trazer benefício nos umbigos daqueles senhores que estão lá no Conselho do Estado, mas para a população é uma perda irreparável. Por isso mesmo temos estado a dizer, olha, os jovens do ano 2000, pensem em formar organizações capazes, efetivamente, de contrapor o atual cenário. Veja só que os afiliados do Daniel Chapo que foram lá casar, até hoje não se pronunciaram sobre a criança que foi baleada em Marraquém. Nenhum deles estão em silêncio. Homens armados de Daniel Francisco Chapo balearam a criança. Esse é um tema mas, que vamos falar. Não, calma, só estou para dizer isso. Até que ponto, daqueles senhores que foram ali que se pronunciaram sobre essa questão? É um assunto que mexe. Nenhum partido apareceu para poder condenar aquele ato ali. E são esses que nós podemos confiar, sim, estão no Conselho de Estado. Para mim,
A exortação é que aquele Conselho de Estado pura simplesmente está para poder sugar mais uma vez os impostos da população e exorta-se a revogação do Conselho de Estado. Muitíssimo obrigado. Orlando José, muito boa noite. Uma das funções mais importantes do Conselho do Estado é justamente aconselhar o Presidente da República nas principais decisões nacionais. Mas como é que se garante que este mesmo Conselho não seja apenas algo ou um órgão formal, mas sim atuante? Muito boa noite, os seus pontos prévios. Boa noite, telespectador, boa noite aos fiéis da FTV, boa noite aos colegas do painel, Dr. Mulungo, Dr. Muxanga, professor Pangaia e os acompanhantes da FTV. A questão prévia tem a ver com comportamento que tem se vivenciado na Avenida de Moçambique, concretamente trouxe do mercado grossista, desempenho, uma freira, até o controle. É um pouco complicado, certo? Dedicar 5 horas, né? E para entrar no serviço, 9h30, 10 horas, porque o questionamento ali é uma situação muito caricata. Então, eu queria que o Conselho Municipal deve fazer um estudo de viabilidade sobre a entrada e saída dos autocarros no mercado grossista, porque aquilo condiciona o trânsito. Quando ou sai às 8, chega no serviço às 13. Isso é complicado, coloca em causa a questão de produtividade do próprio trabalhador, o funcionário onde ele está localizado de trabalhar. Então, o mercado, naquela época, não foi concebida com um número de residentes de 200 peito. E de 2013, 14, 15 até cá, o número foi muito elevado por causa de Cumbesa, por aí em diante. Então, o mercado tornou-se pequeno. Ou possa transferir-se ao mercado, ou possa haver outra alternativa de vias. Ou a via traseira do mercado pode ajudar a descongestionar aquela via, porque é de lamentar, é um pouco triste. Então, o Conselho Municipal, no lugar de estar ali a cobrar documentação relacionada com a legalidade dos chapeiros, aliás, a questão do documento não só da expensão, a autorização dos serviços públicos, é preciso com que repense na questão do trabalho de descongestionar a via. Isso vai facilitar a questão de flexibilidade para o nosso lugar de trabalho, porque infelizmente não está a dar, é muito triste que está ali. E eu gostaria que o próprio presidente do Conselho Municipal ou a imprensa deveria ir para ali. 5 horas deve estar ali. Até por aí, volta das 13, 14 horas, acompanhar qual é o cenário que está a viver ali. Porque é complicado. E aqueles caminhonistas pagam taxas. E todos os dias o Conselho Municipal está ali com aquele livro ali, a escrever aqueles autocarros e a cobrar dinheiro. E quando a partir disso, para a gente trabalhar está muito difícil. Então as vias, e há uma estrada meio feita há pouco tempo, está terminado, não está em uso. Ali estão os nossos concidadãos a vender naquela via. Eu não sei o que está acontecendo com aquele mercado. Né? Tem outra faixa lateral na entrada do desempenho, tem aquele sítio, ninguém está a vender ali, está aberto. Deveria ampliar o mercado, porque já não está a dar, é triste mesmo, sai de casa e está a atrasar ali. Então, pedimos ao Conselho Municipal para intervir nesta situação. A imprensa deve ir para lá, trazer todas as evidências para ajudar-nos a resolver aquele cenário, porque só assim falando pode não surtir efeito. Já acostumamos muitos problemas que a gente fala e depois o Conselho Municipal nem está nem aí. Mas quando tem interesse de alguma coisa naquele mercado, está lá, né? Está lá a questão E veja só que muita gente até abandona o próprio parque. Vem carregar logo na via. Isso é complicado. E os polícias estão ali. Todos estes foram locados ali, polícia de trânsito, polícia municipal, os seus chefes de fiscalização estão ali, estão a acompanhar o cenário. E nada está sendo feito. 2 horas, 3 horas para passar num sítio que podíamos passar em menos de 10 minutos. Então pedimos ao Conselho Municipal para que vá resolver essa situação. A imprensa deve ir lá no Conselho Municipal, né? Falar com o presidente, né? Com os responsáveis daquela área ali, para resolver essa situação. Não se pode ficar em silêncio, por isso é dramático. Segunda questão prévia tem a ver com a questão da educação das nossas filhas. Né? Nós aqui vimos exortando todos os dias o que está acontecendo hoje em dia nas barracas. A situação não foi colmatada. A Polícia Municipal está em silêncio. A Polícia de Moçambique está em silêncio. Quer dizer, essas duas instituições e o Ministério da Educação também está em silêncio. E deveriam fazer um trabalho em conjunto para ajudar o comportamento das miúdas. Está acontecendo nas barracas. Sai da escola com pasta
Eu não sei se carrega outra roupa, muda troca aquela roupa ali que trouxe de casa, põe outra. Quer dizer, é uma situação de vergonha. Por isso, temos raparigas de 12 anos, já é mãe. Quem é o pai é a idade talvez do avô, é a idade talvez do pai. Então, isso é complicado. Então, nós estamos a pedir com que o Conselho Municipal, o gabinete da primeira-dama, tem financiamento para isso, para trabalhar sobre a questão do desenvolvimento da rapariga. É preciso com que, no lugar de tantas viagens, né, tantas viagens para as províncias, nós queremos que a capital também seja um sítio como amostra de que de facto esses senhores estão a trabalhar. Porque estamos a ver, há muitas viagens exacerbadas, há muitas viagens que não estamos a perceber nada. Em um mês, são 6, 7 viagens. Mas um dilema típico e específico em que eles deveriam resolver sendo resolvido. Porque isto aqui é uma desgovernação que nós, infelizmente, quanto cedo estamos a lamentar. Então nós exortamos os responsáveis disso para que possa haver uma intervenção objetiva, concreta e urgente para ajudar os encarregados de educação a resolver isso. Porque uma criança educada em casa, sim, mas quando sai de casa à escola, há uma inserção do meio diferente. E isso coloca em causa a questão do prestígio daquela família e também o papel do pai, porque não somente o pai sim tem sua percentagem, e o governo também deve entrar para ajudar com que o que a criança aprenda em casa. Há uma aqui concertação com o governo, mas não é só deixamos as coisas à deriva. A questão das aulas noturnas, eu acho que o governo deveria repensar melhor. Uma adolescente de 12 anos estuda de noite, e esta que é adolescente vive num sítio longínquo, talvez. E o meio que essa adolescente está inserido não lhe dá o prestígio, talvez, de continuar com aquilo que aprendeu, porque o meio em si vai lhe corrompendo. A fase em que se encontra essa adolescente é um pouco delicada. 12, 13, 14, 15 anos. É um pouco confusa aqui as adolescentes. E, infelizmente, o governo não está intervindo nesse sentido. Está um silêncio absoluto. Mas quando há uma situação de vergonha, já querem vir repudiar. Já querem vir trazer discursos políticos que nós já nos habituamos, mas estamos a exortar que este mal deve ser estancado desta e daquela maneira. Então nós pedimos ao governo para haver uma intervenção urgente sobre isso. Relacionamento com a questão da tomada de posse dos membros do Conselho do Estado, tardiamente, porque a lei ali, ela infere que são 60 dias, né, após a tomada de posse do Presidente da República, em que deve nomear o segundo candidato, o metade votado dentro desse período e os outros membros, e não aconteceu. Então, eu espero que esta demora de ter tomado de posse tardiamente do Conselho do Estado traga aqui uma reflexão profunda do papel deste Conselho. Nós não podemos dizer que não valeu a pena porque nós exigíamos que isso acontecesse. Agora o que nós queremos é que daquilo que eles vão levar ao chefe do Estado, não se pode fazer somente um papel. É preciso haver um comprometimento. Que tipo de conselho leva-se para o chefe do Estado? E o chefe do Estado ter ouvido a este grupo, o que ele deve fazer? Não se pode meramente ouvir e ignorar. Fazer-se um papel de mercador. Fez uma reunião e não há cumprimento daquilo que vai se discutir. Isso não pode acontecer. Temos lá representantes dos assentos parlamentares lá, estão lá patentes, e nós gostaríamos que este conselho fosse outro, né? Temos lá, e é muito bom com que de tudo que for discutir no momento do conselho, né? Não estou a falar de informações classificadas, mas já há informações superficiais que devem partilhar com o povo. Não se pode somente discutir aquele assunto e terminar lá. O Venâncio Mongane sempre acostuma o povo a dar esclarecimento de tudo que antes se discute nos seus fóruns. Neste momento, nesta situação também, não deve mudar o estilo. Deve continuar. Tudo para discutir lá, tem que trazer, até por escrito. Vamos discutir este ponto. E nós, como povo, vamos olhar quem está a cumprir com aquilo que foi dado como conselho e quem não está a cumprir. Porque muitas das vezes vai-se construir um conselho desta magnitude e que no final nada se faz. Não se pode somente ouvir membros ligados ao partido de Frelimo. Porque estamos a ver ali, é o que vai acontecer. O que o antigo chefe do Estado vai falar, o que a antiga presidente da Assembleia, a primeira-ministra, este grupo todo da Frelimo a falar, não possam somente eles a serem dados ouvidos, mas inclusive os da oposição
seja ali o Albino Fruquilha, o Yusuf Momadi, o Liteiro Simango, o Vanessa Mongani, que estão lá, de tudo que eles devem levar ao Conselho, deve fazer por escrito e nós queremos acompanhar. O Conselho tem que tomar uma iniciativa de uma mudança, de uma evolução daquele Conselho, de uma ideia estratégica, mais ou menos, deve pensar nisto. E temos um Conselho desta natureza. É claro que o Conselho é um Conselho caduco, porque tem muitos idosos ali que deveriam ter reformado. Nesse sentido, há que haver a questão do rejuvenescimento do Conselho, né? Isso é muito importante, porque alguém de 86 anos já fez muita coisa nesta vida. Nós não vamos entrar mérito sobre isso, mas agora uma capacidade, né, atual para compreender as adversidades atuais do nosso país e trazer uma ideia nova e que possa ir de acordo com essas mudanças globais e com essa velocidade do povo. Eu tenho minhas dúvidas, porque o moral deste membro já não é a mesma força que tinha antes. Nós queremos pessoas com energias. E os membros do Conselho do Estado não devem só seguir nos gabinetes ou nos assentos parlamentares. Devem sair e ter contato direto com a comunidade, com o povo, e explorar o mais possível aquilo que eles pensam sobre o Moçambique. Então, daí, colhe essas ideias, colhe seu pensamento, leva seu membro do Conselho do Estado. E quando o presidente solicita o Conselho do Estado para pedir alguma opinião, ou talvez para uma reunião assim, tomar uma decisão qualquer, eles possam levar essa informação por escrito para o chefe do Estado. Porque o que vai acontecer? Nós já habitamos que é possível aqui em Moçambique haver um encontro e contrapartida vir se negar que não houve um encontro. Mas com documentos escritos, uma informação escrita, aí nós temos evidência que não. Esses membros fizeram o seu papel, mas infelizmente quem o deveria cumprir, ou ouvir, ou talvez ter alguma percentagem daquilo que é de acordo com o povo, não fez. Então, é preciso que esse Conselho, sim, traga uma mudança. Esse Conselho deve trabalhar seriamente e mesmo a própria lei do membro do Conselho do Estado também, eu acho que a própria Assembleia da República deveria fazer uma pequena revisão desta lei, revogava-se essa, pensava-se mais uma lei com força, com precisão, para se trabalhar a sério. Porque vamos já ver, apreciando o próprio Estatuto do membro do Conselho do Estado, não tem lá muita coisa. É uma espécie de membros que têm uma ideia, mas não uma ideia decisória, mas meramente de uma ideia, de uma opinião, e que essa opinião pode valer e pode não valer. Então eu creio que essas todas as coisas, a evolução em si, em Moçambique particularmente, ela já obriga com que as leis sejam revistas, né? E que isso ajudaria a precisão deste membro do Conselho, ajudaria a termos aqui um Conselho com tomar decisões claras e com opiniões claras que devem ser cumpridas. E vamos ver, por exemplo, eu não sei até que ponto esses alguns membros que já são idosos, né, que para mim já foram prestativos e que neste momento não poderiam lá, deveriam sair. Temos muitos, até inclusive os antigos deputados, que talvez fizeram parte do Conselho, que ainda tem força de trabalhar, deveriam ser puxados, fazer parte do Conselho. Porque o que vai acontecer? Não se pode ignorar que, olha, se alguém já foi deputado, por exemplo, e por sua vez terminou um mandato, já não é deputado e já foi membro do Conselho do Estado, por que essas pessoas não devem ser puxadas, serem incorporados no Conselho do Estado? Porque a ideia qual é? É construirmos uma nação. E a construção de uma nação, essas pessoas que estão em casa, que ainda têm força de opinar, de trabalhar como tal, podem reforçar o próprio Conselho. Isso é muito valorativo. Então, é preciso com que eles possam trabalhar em equipe. E é uma coisa muito engraçada neste membro do Conselho. Ali não está de partido político. É preciso estar bem claro isto. O Presidente da República não pode confundir as esferas, que ali se trata de Ferlimo, não está de Ferlimo ali. Se trata de umas questões de nação, em que todos os traços são representados. Então, não se pode olhar a questão de cores partidárias. Foi membro, foi presidente do partido, o que ele fala como sendo membro do Conselho do Estado, como foi do Partido Ferlimo, é que tem mais valor, é que tem mais percentagem. Não se pode pensar assim no Conselho. O Conselho do Estado vela-se muito questões de unidade, sim, mas questões patrióticas, como diz o Dr. Mulongo. É uma veia patriótica que é para preservar aquilo que é nosso e não aquilo que é de uma organização somente partidária. Então, o pensamento do chefe do Estado não se pode cingir nesta dimensão e nesta vertente, sob o risco de termos um Conselho imprestativo.
Muito bem, muitíssimo obrigado. Passo então a palavra para Sigris Mulungu, mas eu peço que faça a ligação com o segundo tema a ser discutido sobre a criança que infelizmente foi baleada na localidade de Bobol, já na segunda-feira, nas primeiras horas, por um polícia que acabou por ser lixado pela população que se viu enfurecida. A primeira pergunta que eu faço sobre isto é mesmo qual é a leitura que se pode fazer em termos de gravidade desta situação? Bom, pelo tempo que levamos com questões prévias e depois com a própria resposta, acabamos, se calhar, diluindo aquilo que é o célere do debate, neste caso. Ou seja, havia aqui, ou tenho vontade de responder, por exemplo, a questão. É verdade que não se pode responder pontos prévios, mas a questão do Chivochong, eu queria esclarecer um assunto que eu percebi com o tempo. Houve muitos equívocos na questão do Chivochong. O governo não disse para se fechar as fábricas do Chivochong. Houve suspensão de passagem de emissão, neste caso, de licenças para os novos produtores. Os antigos permanecem a produzir. Agora, o que podia-se fazer é limitar-se à produção em escala. Isso sim podia-se apelar. Mas não há uma obrigatoriedade por parte destas indústrias ou empresas em cortar, de facto, aquilo que é a sua produção. Houve este equívoco no debate ou no de domínio público. Desculpe. O presidente do município de Matola Rio foi à fábrica e mandou encerrar. Não, o presidente do município... Sim, o presidente do município mandou encerrar. Disse, parem, não faz mais. Essa questão estamos a dizer. Ele mandou parar, isso apareceu na imprensa. Sim. Não foi equívoco daqueles que estão a debater, não. Não foi uma coisa que alguém da autoridade, um governo descentralizado, não é? A autarquia, uma governação descentralizada, foi à fábrica e mandou encerrar. Sim, mas depois, ainda bem que toca nesse aspecto. É que algumas dessas empresas, como são indústria, é que dão a valoração da elevação do município. Ou seja, a partir do momento que nós fechamos isto, o município perde aquilo que era o seu caráter que o eleva, que é ter essa indústria. Então, há aqui dilemas, há algumas coisas que devem ser debatidas para que haja uma aclaração e a informação que chega ao povo não pode chegar distorcida, sob pena de termos algumas dessas indústrias elas destruídas. Agora, em relação à questão das matérias do Conselho do Estado, eu creio que o colega Orlando deve ter muita atenção. Não é tudo que deve ser partilhado com o povo, ou seja, nem tudo deve ser do domínio público. Muitas das informações, só pelos pontos que, por exemplo, o Dr. Mushanga aqui levantou, fica claro que são assuntos sensíveis. Então não pode, por exemplo, o Suf Momad vir partilhar com o povo. Não pode fazer isso. Tem que mostrar a sua idoneidade. É por isso que, se formos a compreender, são pessoas experientes, com idade suficiente para que tenham idoneidade sob o ponto de vista de tratamento de algumas informações, porque não podem eles tratar esse assunto com qualquer um ao seu belo entendimento. Tem que ser pessoas que tenham, de facto, a compreensão mais aprofundada de que essas matérias só podem ser tratadas ali e, saindo dali, elas ficam lá e ele lá é cidadão Sufo, cidadão Venácio e continua a vida deles. O outro ponto, por exemplo, os membros do Conselho de Estado não têm direito a salário. Têm direito a algumas regalias, sim, mas salário como tal não têm direito, a não ser que eu esteja equivocado. De salário eles não têm direito. Têm direito a porte de arma, têm direito à viatura, têm direito a uma assistência medicamentosa e a participação nas algumas cerimônias do Estado, mas salário como tal eu não vi na própria lei. Temos a lei que regula isso. E depois, há aqui uma percepção minimalista daquilo que é o papel do Conselho de Estado. O Conselho de Estado não pode ser reduzido a nada. Quando nós ouvimos aqui que foram casar, então, isto demonstra que, afinal de contas, aquelas pessoas, como o Suf Momad, por exemplo, que representa a Renamo, ele como líder da Renamo, que trouxe a democracia, deve cumprir o que está na lei. Ele está a cumprir, é um dever patriótico. Ele foi para lá, foi cumprir o que está na lei. O próprio Venácio Mondlane, na qualidade de segundo mais votado, é de lei que ele assuma. Ele não tinha como negar, senão ia ser conotado como alguém
que não obedece às leis do Estado moçambicano. Então foi para lá para o cumprimento da lei. É de caráter obrigatório, principalmente para o próprio Venâncio Mondlane, que ele cumpra a lei. Está lá. Ele, quando concorreu às presidenciais, ele estava ciente que está no segundo lugar, teria isto como consequência. Então, em algum momento temos que ter uma observação um pouco mais aberta, um pouco mais lúcida, não podemos ser reducionistas e minimalistas sobre aquilo que é o papel deste órgão. A questão que me coloca, eu acompanhei os debates, muitos deles tocam muito na ação da própria polícia, depois alguns extrapolam até para a própria ação da população. Mas numa primeira fase, eu creio que devemos nos concentrar no nosso tecido social. Temos problemas muito graves no nosso tecido social, estamos a normalizar o anormal. Ou seja, é verdade sim que a polícia cometeu o erro, baleou uma criança, ou seja, uma viatura em fuga, ele acabou baleando, não sei qual era o intuito dele, mas alvejou uma criança. A criança perdeu a vida. Houve, de facto, aqui justiça pelas próprias mãos por parte da população de Bobole. Mas eu fiquei preocupado com as vozes que eu ouvia enquanto o homem era lixado. Ou seja, pessoas normalizavam aquele ato. Matem este, batam este. Então, este tipo de discurso, eu creio que está-nos a empurrar para uma situação de caos como uma sociedade. É preciso que percebamos que temos alguma moralidade, temos algum respeito para a vida. A vida humana não pode ser tão banalizada como nós vimos naquele vídeo, e principalmente quando nós percebemos os pronunciamentos de alguns dos nossos irmãos. Há um trabalho que deve ser feito na Vila de Bobole, não pode se transformar em uma anarquia, como se percebe naquela zona. A polícia, instituições de justiça, o próprio governo deve se concentrar em trazer ali uma aproximação entre instituições que lidam com a legalidade e com a ordem próxima à população, para que haja um retorno, uma reestruturação da harmonia naquilo que é conhecido como relação polícia e a própria população, para que evitemos estes males. Mas há um porém que toda a gente, eu acho que esqueceu aqui. O crucial, o comportamento do motorista que pôs-se em fuga após, de facto, esse desentendimento com a própria polícia. Nós temos que apelar aos nossos compatriotas que de facto fazem esse transporte, que eles carregam vidas nas suas viaturas. Tem que ter responsabilidade. A viatura podia ter sido atingida por uma bala e depois ela capotar, morrer mais pessoas em relação àquele número que nós vimos. Podíamos ter tido uma outra tragédia por causa do comportamento do próprio motorista, como causa principal de outras atitudes subsequentes. Então, nós temos que exortar os nossos condutores a se comportarem com urbanidade. Não podem se comportar como se fossem animais. Eles devem, de facto, ouvir aquilo que são as apelações dessas autoridades, que também carecem de orientação, porque as autoridades parecem estar a atuar mal. É por isso que eu até aproveito este momento para parabenizar o posicionamento da própria polícia, na voz do porta-voz, neste caso o Leonel Muchina, disse-nos que estes polícias todos que estiveram a trabalhar naquele local já foram suspensos e com uma orientação muito forte de serem, de facto, suspensos da própria polícia, da corporação. Então, nós percebemos que há uma forma nova também de atuar da própria polícia. Então, por aí, nós encorajamos a polícia a continuar nestes moldes para evitar esses males. Mas precisamos de uma concertação nacional, precisamos sentar para poder dialogar em prol daquilo que nós compreendemos como nossos direitos, daquilo que nós compreendemos como papel da polícia, para poder encontrar aqui um ponto consensual. Porque o que nós estamos a ver, o que nós estamos a assistir, a banalização da vida humana, a anarquia, a percepção de que as pessoas podem fazer justiça pelas próprias mãos, eu creio que vamos chegar a uma fase onde vão morrer inocentes. Pessoas, eu recordo muito bem, a título de exemplo, quando houve lixamentos com queima de pneus, houve jovens que só estavam na rua à espera da sua namorada que foram lixados. Então é preciso que nós compreendamos que os nossos atos
por mais que eles dentro de nós nos façam carregar o sentimento de prática de justiça, muitas das vezes podem nos colocar numa situação de equívoco e nós, de facto, matarmos um inocente. Então temos que refletir, temos que sentar e ajustar os nossos papéis enquanto cidadão e a própria polícia enquanto autoridade para encontrarmos um ponto de equilíbrio que nos retorne a uma convivência estável. Muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. O caríssimo Lungu acredita que o tecido social, segundo as suas palavras, está destruído, mas eu quero conhecer também a sua opinião em relação a este episódio. Bom, eu penso que os polícias foram indisciplinados, porque o carro não tinha passado o mercado de Bobola e o carro levava uma trela. Não estou a ver um carro com trela, carregado daquela maneira, a correr mais do que um turismo. O polícia fez aquilo que tinha prazer de matar, pura e simplesmente. Nós já dissemos aqui que os nossos polícias são muito mal preparados. São pessoas que gostam de sangue. Só não gostam de ver sangue do colega deles. E isto também é muito complicado. Já imaginou uma criança que vinha lá da África do Sul para Mussurize lá, para chegar cadáver, como a polícia matou no caminho? E se fosse filho do próprio comandante-geral da polícia? Se fosse filho do próprio ministro do interior? Sabe, eu conheço uma história triste que andou aqui no Maputo. Houve tempos aqui, quando foi banido aquele grupo o Grupo Mambas. Aqueles do Grupo Mambas andavam a recolher miúdos aqui. E quando entendiam, iam matar. Por reunião de destino, foram matar filho de um dirigente, porque já faleceu, não vou dizer o nome dele aqui. Pegaram esse miúdo, pura e simplesmente porque extorquir coisas que ele trazia da África do Sul, foram matar. No Rio Movene lá, deixaram o corpo lá. Quando se descobriu que aquele grupo é que matou, é quando aquele grupo foi desmantelado. Depois de terem matado quantas pessoas? Quando o ministro decide que aquele grupo tem que ser desmantelado, o grupo resiste. E ordenam que um grupo de polícia tem que passar a vida a matar a eles. É assim que Moro Crive, que era comandante do Moro Afito, Moro Machava, contar é querer. Precisávamos de chegar aí. Pura e simplesmente porque alguém, quando tem arma, faz-se de dono de tudo. Pode fazer e desfazer. Não é boa coisa. Também não ficou bonito pegar alguém com uniforme, linchá-lo, queimá-lo vivo em plena estrada. Mas o pensamento do povo foi de que ele merece, porque também matou. Agora, não sei se efetivamente aquele é quem disparou ou funcionou aquela máxima que anda na África do Sul, uma polícia afana. Na África do Sul, quando há um problema qualquer com a polícia comete, qualquer polícia que apanhar é morto, porque diz que uma polícia má faz. Essa é a parte mais pejorativa e negativa. A mesma coisa que a própria polícia fez em relação à manifestação. Há muitos jovens aqui que foram baleados, por isso alguns voltavam no serviço. À noite, o que você quer na estrada? Toma! O caso daquela criança que foi morta ali na Monzala, naquele matagala ali, na ponte. Porque estava na estrada, então está à espera de vandalizar carros. Então a polícia tinha que tirar o seu vício de matar. Nós não havemos de chegar onde nós pretendemos, enquanto a polícia não perceber que não pode vacolho engate. Vamos para a Plaza 7, uma poesia. Vacolho engate. Quer dizer, a polícia só fica satisfeita quando vê sangue. Não podemos. Nem as pessoas que estão no matadouro gostam de sangue. Por isso, depois de abater o boi, depois limpam, lavam sangue. Sangue não é coisa de assistir. Veja que até aquela hora que o jornalista estava ali, ainda estava a filmar sangue. Não havia colegas ali, polícias, para taparem aquilo. Não sabem que o sangue não pode ser exposto. Estamos a brincar com coisas sérias. Então a polícia precisa de valorizar a vida do povo, para o povo também valorizar a profissão do polícia. Precisamos de mudar. Efetivamente, as coisas estão de mal a pior. O doutor Pangai aqui estava a falar de casamento. Bom, as pessoas que tomaram posse, Fossufo Mamadi é masculino, Lutero Simanga é masculino, Forquilha é masculino, Lutero Simanga é masculino. O chefe do governo é Chapo. Chapo é masculino. Eu não estou a ver nenhum casamento aqui, porque eles não são gays. A não que conheça essa costela de gayismo deles, é que poderia trazer o discurso de que eles foram casar. Casaram com quem?
Porque se foram casar com o governo. Só podem casar com o chefe do governo. O chefe do governo não pode ficar padrinho. Se calhar padrinhos serão as outras pessoas. Então eu penso que esse tipo de expressão foi muito pejorativa e não pode ser assim. Nós temos que respeitar os outros. Eles foram para lá porque foram eleitos e vão lá representar um grupo que são as bancadas parlamentares. Então é preciso respeitar para nós também sermos respeitados. Nós precisamos. Eu costumo dizer às pessoas quando acordam de manhã, depois do banho, devem cheirar os sovacos para descobrir um perfume que mata melhor aquele mal-estar, o cheiro que nós algumas. Mas depois já há uma coisa que minha tia me ensinou. É que na falta do perfume o limão serve melhor. Corta qualquer tipo de cheiro. Qualquer tipo de cheiro. Eu acho que falta muito limão em muita gente moçambicana. E que não sei se tem que aplicar no sovaco, ou na boca, ou no juízo, porque há muita coisa aqui que não está-se a perceber. Eu recordo-me que nós já tivemos problemas de sul-africanos que atravessaram a fronteira, vieram matar moçambicanos em território moçambicano a Ponta Douro. Recordam, né? O comandante-geral da polícia prometeu-nos o inquérito até hoje. Este inquérito desses polícias foram mortos lá. Ficou igual ao inquérito da morte de Eduardo Mundlane, ficou igual ao inquérito da morte de Filipe Samuel Magaia, ficou igual ao inquérito da morte de Samora Machel. As coisas devem mudar. Nós não podemos continuar com isto. Eu acredito que se o povo soubesse, tivesse certeza de que aquele polícia que baleou seria bem preso e bem punido, receber, por exemplo, 24 anos de prisão, 16 anos de prisão e ser bem encarcerado, a população não teria matado aquele polícia. Mas o que agita a população é que a população acha que a polícia tem o direito de matar. O Estado encoraja a polícia a assassinar, com ou sem razão. E nós já chamamos de atenção aqui várias vezes. O uso da arma de fogo tem de ser a última opção. Depois de esgotar tudo. Porque não havia nada esgotado. Eles tinham dever de perseguir aquele senhor, até porque acredito que naquela zona de Bobola ou até Manhissa tinha colegas deles ali, que poderiam muito bem ter vedado aquele carro, pedir que o carro volte. A única maneira boa de punir um automobilista, quando comete infração na Matola, você o persegue e vai apanhar a Ressane Garcia, é levar a ele de volta até o local da infração. Ele vai perder o tempo e vai perder combustível. A partir daí, sempre que for mandado parar, vai parar logo. Que é para quê? Que é para não perder tempo. Não é andar a disparar de qualquer maneira. Estas práticas são nocivas à nossa sociedade, só nos envergonham, não nos levam a nenhum sítio. Agora, dizer que todos os polícias que estavam ali vão ser penalizados, acho que é mentira. Não se agradece esse doutor Mluco. Eu não posso estar convosco aqui, ele disparar e dizer que eu estou culpado. Não. Esse porta-voz da polícia está a mentir. Se diz que vai suspender a quê? Se a pessoa que disparou não é tal pessoa que foi lixada. Agora os outros? Bem, na verdade, nem sequer se tem certeza de que aquela pessoa que foi lixada é mesmo quem disparou. Não, bom, os colegas dele é que dizem. Os colegas dele é que dizem, porque acho que no lixamento eles viram isso. Agora, o que eu não posso admitir, como ser racional, é que nós somos 5. Alguém dispara, um dispara e diz que todos nós. O que é que eu deveria fazer? Eu deveria levar minha arma, dar a ele, para parar de disparar. Eu acho que as coisas não são assim. Também a justiça não é feita dessa maneira. O crime é individual, não é coletivo. E não se partilha o crime. Agora, se há certeza de que aquele polícia que foi lixado é quem baleou a criança, o assunto do polícia foi ali resolvido. Agora, ficou a questão da instituição polícia, com a família do miúdo e com a família do próprio polícia que foi morto, porque foi morto em missão de quê? De serviço. Então, aí tem que entrar o Estado.
Muito bem, muitíssimo obrigado. Sim, professor Pangar, estou mesmo consigo e peço que responda à pergunta já de forma um bocado flexível por conta da gerência do tempo. Eu quero saber de si que reformas estruturais é que são necessárias na formação, como também fiscalização da própria polícia. Ok, muito obrigado. Mas antes de responder essa questão, há assuntos que foram atingidos aqui. Quando falamos de casamento, estamos a falar da conjugação de ideologias. É esse casamento que nós estamos a referir. Estamos a referir que a oposição foi casar com a Frelimo, cujo padrinho desse casamento é o chefe do Estado, Daniel Francisco Chapo. Não é? Então, neste momento, nós moçambicanos devemos perceber que já não temos oposição no país. A nossa oposição foi lá, recebeu recados para eles cumprirem a troco de passaporte diplomático, a troco de subsídio em cada reunião que vão realizar, a troco dessas coisas todas que vão girar só em torno de umbigos de cada um daqueles senhores. E o povo continuar ainda com fome, ficarão calados, como a oposição do Zimbábue ficou calada, quando levou os opositores, juntaram-lhes da mesma forma como está a fazer agora aqui. É a mesma estratégia que esses senhores praticam. Quem ensinou a população, quem criou essa situação da população moçambicana a atuar desta maneira é o próprio governo. O governo é quem instou a população a agir da maneira como ela é. Para nós, que a independência encontrou-nos quando tínhamos já 9 anos, nós conhecemos a mansidão da população moçambicana. A população moçambicana não tinha esse comportamento. Esse comportamento começou a aparecer quando o governo manda matar na via pública a civis, furar cabeça de pessoas em pleno dia. Então, aquilo ali acabou criando transtornos mentais da população moçambicana. A semelhança da altura, em Tete, na altura da Guerra dos 16 anos, onde uma mãe com bebê no colo era dita para poder colocar seu bebê no pilão e começar a pilar até a morte. Isso aconteceu na Guerra dos 16 anos. Pelo menos em Tete eu assisti isso. Então, paulatinamente, a população moçambicana foi encarando a morte algo normal. Então, quem normalizou o anormal é o governo. Esse governo que, durante as manifestações, matou mais de 500 pessoas na luz do dia. Esse governo que, sem piedade, pega um BTR, vai por cima de uma senhora. Propositadamente, a pessoa está ali à frente, ir por cima dela. Aquilo circulou nas câmaras. Que mentalidade se construiu na população perante aquela questão? Hoje, não se pode reclamar a esse tipo de comportamento que estamos a ter hoje. É uma questão que foi formatada a população moçambicana. O governo precisa de poder. Outra coisa é, como é que está o processo de recrutamento, seleção, treino e arrumar essas pessoas delinquentes que disparam de qualquer maneira? Quem recruta os delinquentes para as fileiras das Forças de Defesa e Segurança? Quem que faz isso? Como que é feito o tal recrutamento e seleção? Por que dar armas a um delinquente? Esse que é culpado. Esse que é culpado. Não é possível hoje o comportamento que nós estamos a ver. O Daniel Francisco Chapo chegou, encontrou no seio das Forças de Defesa e Segurança delinquentes que mataram mais de 500 pessoas. O que fez com aquelas pessoas? Continuam ainda nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança. Aquelas pessoas que mataram, dizimaram tantas pessoas moçambicanas. Não fez nenhuma vassourada ao nível daqueles que mataram. E mantém-se
a ele, junto do grupo que ele está a liderar como comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Ele, depois de ter tomado a posse, deveria fazer uma limpeza de todos aqueles que dizimaram a população moçambicana. Mas não fez isso, mantém a eles ali e hoje estão a continuar a fazer a mesma história. Então, de quem é a culpa neste caso? O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança tem conhecimento, assistiu às mortes que os membros de Defesa e Segurança praticaram à população moçambicana e mantém a esses senhores nas fileiras. De quem é a culpa quando esses mesmos continuam a matar? Então é esse cenário que nós temos hoje. Temos que perceber que quem recrutou a esses delinquentes, quem arrumou a esses delinquentes que disparam e matam, é o próprio governo. Então o governo tem uma responsabilidade aqui. Tem uma grande responsabilidade de poder verificar o seu processo de recrutamento e seleção e de atribuir a arma a alguém. Eu não vou entregar a arma a um delinquente. Não vou entregar uma viatura a um bêbado, chaves e a viatura para entregar um bêbado para conduzir. Não vou fazer isso. Se eu fizer isso, obviamente eu vou ser cúmplice no acidente que ele vai poder cometer. É a mesma situação que está acontecendo com esses delinquentes que disparam de qualquer maneira e matam pessoas. Então, essa situação, a saída disto aqui é poder reformar o processo de recrutamento e seleção, do treinamento dos nossos agentes de defesa e segurança. Tem que haver uma reforma profunda. Quem que efetivamente pode ter acesso a uma arma tem que passar por testes psicotécnicos para poder ver até que medida em que esse indivíduo pode ter a responsabilidade de um objeto que depois mata. Não é só pegar qualquer um e depois entregar a arma, vai lá, em vez de defender a população, vai poder coisa. Mas tudo isso é o fracasso que nós temos na questão das políticas públicas que o país tem. Olha, quando nós falamos assim, há quem pode achar que coisas bonitas não são agora para poder. O que está a pesar mais são coisas pétricas. E por isso nós cingimos essencialmente de tocar nessas coisas pétricas para que o governo repense e modifique. O nosso país não foi de criminosos. O nosso país, sempre na África Austral, foi da população mansa. Uma população passiva. Mas neste momento o próprio governo entendeu moldar a mente dos moçambicanos no outro fórum. Muitíssimo obrigado, Orlando José. A mesma pergunta para si, apesar de que o tempo já nos vai deixando, mas também se pretende saber, cá deste lado, do meu lado direito, quais reformas estruturais é que são necessárias naquilo que diz respeito à formação, como também fiscalização da própria polícia. Bom, este é um assunto que eu acho que ela comporta vários setores, né? Várias situações. É que há uma conjuntura de situações numa única instituição, né? É que primeiro é que a instituição em si, por exemplo, a polícia, ele vai fazendo a seleção dos membros, né? Quem está apto para participar desta formação. E depois, quem são as pessoas passíveis para esta formação. Isto tem um lado. Passado disto tem o processo de formação, aonde a pessoa vai passar por várias formações, várias disciplinas, né? Que é a parte, talvez, que lida-se com a formação do uso do porte de arma, isso tudo. E a parte mais chave de tudo isso é a parte psicossocial, né? Que tem lá os psicólogos, talvez, lá os antropólogos, sociólogos, para fazer um estudo prévio sobre o psicossocial deste indivíduo, se dá para usar a arma ou não. Então, questões de comportamentos desviantes, talvez individuais, não se pode talvez generalizar-se a uma instituição, porque quando nós generalizamos a uma instituição, significa que a partir do próprio comandante-geral, o ministro do Interior, esses todos são delinquentes, mas não é assim. Dentro das falhas que existem dentro do sistema, tem os melhores. Não, por acaso em concreto agora, é que esses agentes aqui, vamos já ver, quando foi descrito o que aconteceu,
é que este automobilista foi interpelado, o polícia de trânsito fez seu trabalho. Feito seu trabalho, ele autorizou o automobilista para seguir com a viagem. Mas, por detrás desta autorização, havia outros agentes, não se sabe mais ou menos, só esses três que vão explicar por que da insistência de perseguir este automobilista, que culminou na morte desta menor. Então, este comportamento não está de um comportamento institucional, é um comportamento individual desses três, desses quatro, naquele exato concreto que aconteceu, e que eles deveriam explicar por que fizeram aquilo. Se os colegas deles interpelaram e autorizaram, e por que levaram? E o carro que foi usado é um carro particular e não institucional. Perseguiram na viatura e houve aqui disparos e infelizmente houve ali um infortúnio. Então, esse comportamento é o comportamento típico daqueles indivíduos. Aí o que deve acontecer é que esses três que ficaram, que um deles já foi lixado, deverão explicar, no âmbito do processo disciplinar, se for assim, for aberto, ou criminal for aberto, quais são as razões que o motivaram a perseguir na viatura. Aí, depois dessa explicação, é claro que a prostituição vai ter que tomar a medida. Então, é preciso que essas áreas do psicólogo, antropólogo, sociólogo e tal, devem trabalhar com os membros para perceber mais ou menos o que está a acontecer. E há um fator muito importante, que muitas das vezes podemos só olhar o problema como individual, mas um problema governamental, que é a parte dos próprios salários. Há agentes que neste momento ainda não receberam seus ordenados. E este agente tem que pagar água, tem que pagar renda, tem que pagar escola, tem que pagar chapa de trabalhar e deve o cumprimento estrito, rigoroso das normas que emanam na sua função. Mas o psicossocial deste indivíduo já não está à altura, porque não tem salário. Ele trabalha, mas não tem moral, não tem motivação, porque tem renda, contas por pagar em atraso. Então, este tal do componente que se verifica o comportamento do agente, é preciso que o governo não só fazer um processo disciplinar para expulsar. A expulsão, ela tem fases, o processo tem fases. E essas fases todas devem ser acompanhadas por respostas, acompanhadas por inquéritos, tudo isso para chegar à conclusão de que sim, este agente é culpado pelaquela morte e daí que deve ser expulso. O que acontece, há expulsões que acontecem de conjuntura política e não de conjuntura processual administrativa ativa. E isso, em algum momento, há uma confusão aqui. O expulsar esses membros não resolver o problema que está para contar a própria forças de defesa e segurança. Estaria aqui a atiçar. E vê só, após o pronunciamento do porta-voz do Comando-Geral, em menos de 24 horas, os agentes foram a TV Sucesso. O que eles fizeram? Foram dizer que não, nós queremos os ordenados, que fomos promovidos há 2, 3 anos, que não estamos a ganhar. Então, há uma conjuntura aqui que o governo deve velar por isso. Não podemos só olhar questões só de compromissos individuais, mas as motivações em si contam muito. O deputado Mushanga aqui já por várias vezes falou sobre esse assunto. Teremos polícias que vão se desviar do fogo do seu trabalho, porque não estão sendo remunerados a tempo útil. E há promoções que não estão sendo remunerados. Essa conjuntura toda é um dos elementos fulcrais de que o polícia pode desviar do comportamento. Pegar uma arma durante 24 horas e não ter salário e não saber como vai pegar já para voltar para casa com a arma na mão, automaticamente essa gente sente-se apto de pegar aquela arma do uso para conseguir ter para conseguir pegar chapéu para casa. E que em algum momento o desvio do comportamento aqui não só por causa do caráter em si, mas há situações que levam com que essa gente ele possa estar desviado do comportamento. E o governo não pode só ver e punir aquelas pessoas que foi lixado e tal. E outra coisa também que deixa aqui a desgastar a sociedade é que a própria sociedade em si já não tem senso moral em si. Ele não respeita a vida humana. A vida humana é tida sem valor hoje em dia. Mas quem deve resgatar esses valores é a sociedade e o governo. Essa instituição polícia deve estritamente haver um casamento aqui, polícia e comunidade. Porque sem a comunidade não há ação positiva da polícia. E sem a polícia não é possível até encontrar um ladrão só, sem a cooperação da comunidade. Então significa que esses todos os componentes devem fazer o casamento contínuo. Então, se a sociedade hoje em dia está a expurgar a polícia, aonde que a polícia vai trabalhar? Porque a polícia para ter ladrão, polícia para conseguir encontrar miliante, quem dá informações é a própria comunidade. Ali no Bobole, não é porque o Bobole
é uma ilha que não se pode haver uma cooperação. O Estado está a olhar coisas de género por 2, 3 vezes e não uma ação concreta. Aquela comunidade de Bobole precisa de uma coisa só. Polícia, ministro do interior, comandante-geral, deve descer, ir àquele lugar ali, ir reunir-se com aquela comunidade, colher informações que preocupam a comunidade, que não há aqui um casamento entre polícia e comunidade. Aí haverá possíveis respostas para ações estratégicas da polícia para conseguir atuar em comunhão com aquela comunidade. Mas estamos a ver esse cenário de lixamento de polícia não é o primeiro caso. Já houve outros casos e que em algum momento nunca vimos o comandante-geral, o ministro do interior, a descer e sentar com a comunidade de conversar e colher sensibilidades com essa comunidade e saber o que está a acontecer. E coisa mais engraçada é que vamos a ver mais a fundo, as pessoas que estão lá em frente disso são outros que um dia foram injustiçados pelo próprio governo, foram expulsos nas forças de defesa e segurança e inclusive para o Estado, injustamente. E quando caem pela justiça, infelizmente, os tribunais, que hoje já estamos a ter ali, não comportam-se a questão dos factos narrados nos processos. Então, olha a situação de forma superficial, de que não, é assim que já aconteceu no Ministério, deve sair. Não há uma justiça aqui. A justiça social em si está em déficit. E nós queremos que o comandante-geral, o ministro do interior desça e polícia, expulsar um polícia que já trabalhou muito tempo a servir o Estado, assim do nada, sabe, coloca o que é? Esse som de Bobole. Se vamos ver no Bobole, lá dentro, lá nessa situação, tem polícia agita, que conhece como que a polícia ela comporta-se, qual a força, como que o professor é. E há uma conjuntura complexa aqui, que precisa de um trabalho de base para eliminar a questão de Bobole. Não se pode ficar assim do nada e calar-se. Expulsar membros não é resolver de Bobole. Expulsar esses membros não é resolver o problema de salário de polícia. Então nós exortamos ao governo, como sempre temos dito, paguem as remunerações. Quando não há dinheiro, façam um documento formal e explica. O Estado não vai pagar as remunerações de promoção por causa disto. Ou podemos revogar o despacho. Aí a pessoa não vai fazer o que? Alimentar expectativas que em algum momento deixamos nesse desastre. A sociedade em si já não confiança. Hoje em dia, o próprio polícia é que tira a informação da comunidade. A comunidade age no lugar da polícia como forma de reivindicação. Por quê? Porque a própria polícia em si não tem uma associação para o quê? Para reivindicar os seus direitos. Então, isso é uma conjuntura social complexa que precisa de um trabalho de base para tal. Muito obrigado. Mas Últimas assim, considerações, 2 minutos. É assim, eu sinto tudo isso, mas não é motivo para o nosso povo ser tratado da forma como está a ser tratado. Obviamente. Eu, agora que vinha para aqui, tomei conhecimento de alguém que fez uma providência cautelar na quinta-feira da semana passada. A providência cautelar não foi respondida, porque foi distribuída a um juiz que está de férias. É grave. Não sei se uma providência cautelar num cartório de um tribunal, o pessoal da distribuição não sabe que o juiz fulano não está, para ter que distribuir providência cautelar a um juiz que está de férias. Que é para quê? Que é para não atuar em tempo útil. E prejudicar os interesses ou direitos daquele cidadão. Exatamente. E depois não há aquela reposição. Não. E depois aquele cidadão, mais dias, menos dias, vai se encontrar com juízes lá fora. O que é que vamos assistir? É uma vingança. Há de haver vingança. Há de haver lixamento. Há de haver sei lá o que é. Os moçambicanos não têm política jurídica. Mas quem não tem educação jurídica é quem deveria ter tomado a decisão. É quem deveria ter tomado a decisão. Obviamente. Que acredito que não é uma pessoa que saiu de hoje para aprender a trabalhar no tribunal. E depois a gente pergunta onde está a inspeção judicial. A gente pergunta onde é que está o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Você vai ver, quando é Muxanga, porque tem um nome parecido com o do presidente do Tribunal Supremo, não, este é nosso. Quando é Mulungu, Mulungu é aquele reacionário que foi carregado por um gungunhane e foi com os portugueses. Esse merece. Há uns que têm um tratamento, há outros que têm outro tratamento. Infelizmente. Se Moçambique continuar assim, nunca chegaremos onde nós pretendemos. Este país vai ser um Estado falhado. É triste, hoje, dia 3, ter pessoas das Forças de Defesa e Segurança reformados que ainda não viram as suas remunerações. Ter professores que reclamam há 4 ou 5 anos. Ter médicos estagiários que trabalham para o inglês ver.
Depois nem me dá Eduardo Mondlane, primeiro grau, já não existe. Aquela coisa de debater aqui. Isso é muito complicado. Muito bem. Para dizer que nós precisamos de um Estado de direito democrático, mas o Estado de direito democrático só se faz com justiça social. Muito bem. Caríssimo Lungo também tem espaço para últimas considerações, muito brevemente. Em jeito de últimas considerações, exortar a toda a população moçambicana para que reflitamos naquilo que são as nossas atitudes ou percepção de justiça. Quando digo população, a polícia está lá inclusa, ou todas as forças de defesa e segurança estão lá inclusas. Vamos refletir. Nós, população, comunidade sem polícia não funciona, e polícia sem a comunidade também não funciona. É preciso que haja aqui uma harmonização das relações de modo a restabelecermos aquilo que é o nosso contrato social. É preciso que a questão da ordem ela não seja posta em causa por causa de atitudes mal compreendidas de polícia ou atitudes compreendidas como justiça por parte da população. É preciso que tenhamos a consciência de que esse país é somente este que nós temos, todos nós, tanto a polícia, tanto a população, não teremos um outro para poder habitar nele. Então, que aprendamos a coabitar neste mesmo para que, de facto, os nossos filhos possam crescer saudáveis e fortes e com uma percepção um pouco mais apurada daquilo que são as instituições do próprio Estado. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Sim, é o seguinte, recomendar, aliás, exortar aos que foram ao casamento para que se pronunciem relativamente à criança que foi baleada mortalmente. Se vocês, de alguma forma, amam esse país, amam a população deste país, saiam na imprensa para vocês se pronunciarem sobre o baleamento mortal daquele menor que ocorreu em Bobole. Graça Machel, igualmente, é chamada a poder se pronunciar sobre aquele cenário. Tem estado a aparecer como ativista social muito respeitada no país, mas o seu silêncio relativamente ao baleamento daquela criança e a carbonização daquele agente da PRM não faz sentido, então são chamados a poderem se pronunciar. Os membros das Forças de Defesa e Segurança parem de poder balear civis. Vão a Cabo Delgado, onde tem todas as oportunidades de poder conseguir balear efetivamente aqueles que estão a criar pânico. Não pode aqui exibir músculos com civis, poder matar assim a queima-roupa como ocorreu naquele lugar. Todos aqueles que neste momento se ousam de poder querer representar o povo, é preciso que a população ela esteja atenta para não ser puxada pura simplesmente para poder alimentar umbigos de outrens, que não têm nenhum interesse de poder defender este país. Nós perdemos momento oportuno que, obviamente, poderia haver alguma esperança de que teríamos aqui alguém que poderia assessorar, contrapor aquilo que ocorre no país, mas neste momento perdemos tudo, não é? É preciso que nós repensemos para onde é que o país ele vai. Só uma entrelinha assim. Muito brevemente. Pedir ao Sufo Momad, por favor, retire-se do poder na Renamo. Dê oportunidade aos outros para poder resgatar aquilo que foi o sonho de André Matsangaíça, Afonso Djacama. Faça isso, você estará a fazer muito bem. Todos aqueles que derramaram sangue para poder construir a Renamo, o sangue dele poderá ser exigido nas suas costas, o Sufo Momad. É muita pena a maneira como decidiu acabar com a Renamo. Muita pena. É a mesma situação que aconteceu com a UNITA, quando lembro-me do discurso de Jonas Savimbi, o esforço todo que Jonas Savimbi fez em Angola
a UNITA foi despedaçada e agora a Renamo está numa situação desta natureza. São partidos, são movimentos que poderiam contrapor os governos do dia para trazer melhoria. Não há ninguém que pode ser melhor sem que ele seja contraposto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Orlando José também tem um tempinho para últimas considerações. Exortar ao governo que nós falamos aqui, é preciso com que resolva os problemas do povo e, em particular, a questão deste cenário que é moda. Vimos nas menções morte pelo apedrejamento. É uma coisa que ouvimos falar, mas já vimos aqui em Moçambique, e aquilo não pode acontecer. E depois, agora vimos morte, e aquilo foi agenda da polícia também. E agora, num cenário também atípico, um polícia que foi lixado, né? Carbonizado. Isso é doloroso. Então, a polícia, a instituição como tal, não pode ficar indiferente sobre isso. É preciso com que tenha um tempo, sair do ar-condicionado, sentar com a comunidade, haver uma conversa taco a taco com a comunidade, colher sensibilidades, ouvir cada integrante daquela comunidade, o que apoquenta sobre a atuação da polícia, ou ele como comunidade, de tudo que será dito naquele lugar, faça aquilo ali como uma ação, como um plano estratégico, uma ação estratégica para a atuação da polícia. Isso vai ajudar muito a mudança de forma atuante e também a colaboração desta comunidade. Porque naquela comunidade ali tem posto policial sim, mas com esse clima tenso, esse divórcio da comunidade e a polícia, dificilmente a polícia lá terá alguma produtividade. Há momentos em que a parte da autoridade em si não funciona. Funciona mais a parte de carinho, de conversa, de diálogo, de amor, de conquista, para conseguir se chegar às metas pretendidas nas forças de defesa e segurança. Então, o ministro do Interior, o comandante-geral deve fazer isto. E, ademais, o governo, é preciso também a situação das remunerações dos agentes promovidos já há 2, 3 anos, que até hoje não têm as suas remunerações nas devidas contas. Isso também coloca em causa a motivação, o prestígio, a credibilidade da própria polícia para atuar como deve ser. Então, essas todas as coisas parecem nada, mas são muito fundamentais para aquilo que a polícia precisa. Se o povo paga imposto, o povo exige da polícia. E se a polícia não tem essa retribuição dos impostos, ele não vai trabalhar. Logo, será aqui uma situação descabida e que não tem aqui nenhuma explicação. Então, se sabe, o Presidente da República já tem conhecimento sobre isso, tem que pagar a polícia, o Tribunal Administrativo, o Ministério das Finanças deve. Porque vai acontecer? Um dia pode haver culpado até o próprio ministro, enquanto não é culpado, ele também encontrou essas promoções lá. O comandante-geral vai ser culpado, enquanto não é culpado, encontrou essas promoções lá. É preciso com que essa exigência seja do próprio governo, do próprio executivo, que é o Presidente da República, sobre essas reclamações todas. Porque isso vai colocar em causa o prestígio. O polícia não vai trabalhar com moral. Nós queremos ver a segurança em dias. Haverá roubo de telefone, uma coisa que já tinha se como praticamente eliminado em algumas paragens ou em alguns focos que era propício para isso. Não existia roubo de telemóvel lá, mas com essas situações, por isso não vai trabalhar. Haverá mais números elevados de gatunos a roubar telemóveis, a prejudicar ainda a comunidade, na pequena economia que existe lá, roubos descontrolados, segurança descontroladas, por causa de uma coisa só, que é pagamento das remunerações devidas aos agentes da polícia. Muito obrigado. Obrigado. As exortações estão elas colocadas e quem tem a faca e o queijo na mão, acreditamos nós que tenha não apenas escutado, como também poderá fazer alguma coisa para que as soluções sejam elas todas empregues. E nós o que é que fazemos? Apenas prometemos voltar na próxima quarta-feira com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. E agradecemos a si, caro telespectador, por nos ter acompanhado do princípio até o final desta discussão no FTV Debate, onde nós discutimos os temas que não apenas marcam a atualidade, mas também têm que ver com o seu dia-a-dia e podem influenciar diretamente naquele que é o seu estilo de vida. Despedimos-nos, mas não podemos ir sem antes desejar uma quarta-feira altamente abençoada e que a sua semana laboral continue tranquila. Fique bem, fique com Deus. Até lá.